As sequelas da dor. Ouvi uma história hoje, um relato de uma moça que durante a faculdade tinha em sua sala um rapaz, um colega, que parecia alheio ao mundo. A princípio, ela achou que ele usasse droga, porque ele era um pouco alienado, muito desligado. Durante os últimos dias, ele colocou uma postagem numa rede dizendo que há 13 anos, exatamente na época em que essa moça viveu essa situação, ele viveu o trauma da perda de um irmão pelo autoextermínio. E ele relata como foi a trajetória até aqui na tentativa de superar essa dor. Ele relata que o outro irmão enlouqueceu, não conseguiu superar. E ele disse que nunca mais foi o mesmo. Apesar disso, ele conseguiu retomar o caminho do crescimento. Uma vez na minha graduação, no começo da graduação, quando a gente chega cheio de dúvidas, desejando salvar o mundo, eu perguntei para um professor: professor, o que é a loucura? O que é a alienação? Então ele disse: a vida vai trazendo acontecimentos para um indivíduo que vão quebrando essa pessoa aos poucos. Quebra um pouquinho, ela tenta se reestruturar, consegue, retoma, daí a pouco acontece outro assunto difícil, essa pessoa quebra mais um pouco, e por uma questão de falta de suporte familiar, falta de estrutura psíquica, emocional, essa pessoa vai se quebrando e vai acumulando os danos, vão acumulando os danos de tal modo que chega um ponto que ela quebra e não consegue mais se colar novamente. Então, ela se aliena porque o mundo é um lugar inóspito, difícil para ela. Na psicologia sistêmica, na abordagem sistêmica, toda doença, todo sofrimento psicológico é um problema sistêmico, não é da pessoa sozinha, é um sintoma de toda a família. Quando uma pessoa adoece, muitas vezes ela é o epicentro, o bode expiatório, é onde a dor, o sofrimento será expiado. É a pessoa que concentra a dor para que haja uma mobilização do grupo familiar no sentido da unidade, da aproximação. Então, muitas vezes, quando nós temos, entre aspas, uma ovelha negra na família, uma pessoa difícil, complicada, por incrível que pareça, geralmente é a pessoa que mais está sentindo o drama da família, é a que mais está manifestando sintomas da dor dessa família. A gente nega, um mecanismo de defesa, negação, nega que aquilo está acontecendo. A gente percebe isso quando a gente recebe no consultório uma pessoa que está num sofrimento agudo, numa depressão muito forte, e as outras pessoas da família não percebem, não se implicam, não se mobilizam, parecem fazer de conta que não estão vendo. Muitas vezes interpretamos isso como desamor, desrespeito, egoísmo. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes esse afastamento subjetivo das questões que doem nessa família pode ser um mecanismo de defesa. As pessoas não se sentem capazes de enfrentar e negam, agem como se aquilo não estivesse acontecendo. Depois de um certo tempo,
a crise passa, se resolve de alguma maneira, aí você vai entender, a gente entende o que aconteceu de fato. O grande problema é quando a gente percebe que essa pessoa que está em sofrimento na família muitas vezes está se sentindo sozinha, porque de fato está. A nossa negação não deixa ver o que essa pessoa está passando. Então é importante que quando a gente se vê numa situação como essa, de perceber na família alguém que está manifestando um sintoma, um sofrimento, um comportamento inadequado, é preciso que essa família se mobilize para tentar entender qual é o problema que está se manifestando ali. Geralmente, os melhores filhos são esses que carregam esses sintomas, porque são eles que estão atentos a essa família, a essa unidade. São eles que têm uma sensibilidade maior e manifestam um sintoma como que eu diria, numa posição de entrega, de ser o bode expiatório. Um movimento inconsciente muitas vezes, mas não deixa de ser um movimento de eu vou tentar canalizar a atenção dessa família para prestarem atenção que existem dores, existe dor aqui dentro dessa casa. Aí é nessa hora que a gente tem que estar atenta a não se deixar levar pela negação, pela indiferença e buscar tratamento, buscar ajuda de pessoas que realmente têm condição de nos ajudar, para que essas pessoas não caminhem sozinhas, para que elas não terminem se deparando com soluções terríveis, para que elas não desistam. Então, esse é o recado de hoje. Se existe dor na sua família, cuide da sua família. Dá menos trabalho do que enfrentar as consequências dessa negação. Um abraço e até a próxima.